Eu sou a Catherine Fagundes Siqueira e eu sou a fundadora da Santo Verbo. E eu vim aqui para falar de onde nasceu a Santo Verbo. Bom, eu passei por problemas espirituais desde a infância, na realidade, me aconteciam coisas extraordinárias, mas mais ou menos aos 25 anos eu comecei a ficar com a saúde bem agravada de forma psiquiátrica. Passei por 5 anos de tratamento psiquiátrico, tomei muitos remédios e eu fui diagnosticada com transtorno de personalidade emocional instável, que é o borderline, depressão maior, ansiedade paroxística do pânico e transtorno alimentar bulimia. Tudo isso eu fazia acompanhamento tomando ansiolítico, antipsicótico, antidepressivo, calmantes, assim, em altas dosagens e combinados. Tudo isso que era para controlar, na verdade, as mutilações, as crises horríveis e as tentativas suicidas. Eu precisei muito de ajuda, graças a Deus, Deus nunca me deixou, Nossa Senhora também não. Eu sempre estive coberta pelo manto dela e eu sei disso porque eu tive apoio, eu tive pessoas que me ajudaram. Meu esposo abandonou o trabalho, abandonou tudo para ficar 24 horas junto comigo para que eu permanecesse viva. Os meus pais também ajudaram muito, porque ele sozinho já não dava mais conta. A medicina chegou um ponto nesses 5 anos que a medicina já não sabia mais o que fazer comigo. Mesmo com as altas dosagens, as crises e todas as reações, elas aconteciam mesmo assim. Até que foi dia 3/11 de 2023. Eu sei que foi numa novena de finados. Eu não queria ir, essa é a realidade. Mas eu fui no segundo dia, no dia 3, com o Renan, participar da novena de finados, para rezar a ejaculatória de Nossa Senhora de Fátima, que ela ensina os pastorinhos. Ó meu Jesus, perdoai-nos. E nesse dia foi aí que começou o meu processo de cura e de libertação, porque eu pedi ajuda para o padre e tudo começou com uma confissão. Contar as coisas que aconteciam, contar tudo que tinha acontecido. Não foi uma confissão perfeita, porque eu ainda não tinha noção de como fazê-la, mas foi um pedido de socorro a Deus, para que Ele me ajudasse, porque Ele é o Deus do impossível. Eu acabei, dias depois, sendo levada numa missa de bênçãos. Algumas pessoas falam sobre a missa de bênçãos, mas acredito que cada um com a sua opinião. Porém, na minha, foi nessa missa de bênçãos, ajoelhada em frente ao Santíssimo Sacramento, Jesus me curou. Eu senti ali a cura. Depois do dia 8/11 de 2023, eu nunca mais tive outra crise. E aí eu não fui mais precisando dos calmantes, porque os calmantes eu tomava para conter crise, eu já não tinha mais crise, então não precisava mais ficar à base de calmante. Os antidepressivos e os outros remédios, eles foram ficando demasiado fortes para mim, então eu fui parando aos poucos de tomar. Não foi de uma única vez, é claro, mas eu acredito também que o Espírito Santo, ele sabe guiar as pessoas, e ele foi o meu guia, e eu percebia que o meu corpo já rejeitava os remédios, e alguns fazem 1 ano mais ou menos que eu não tomo, outros, o último pelo menos, acho que faz uns 6 meses já. E só que mesmo curada, mesmo sem as crises, eu percebia que alguma coisa ainda estava errada, porque muitas coisas ainda aconteciam. E eu, mais uma vez, pedi socorro a um outro padre
Isso foi no dia 1 de janeiro de 2024. Eu falo assim que nesse dia eu poderia comemorar novamente meu aniversário, porque eu cheguei, contei as coisas que aconteciam e o padre me fez uma oração especial. E no fim eu descobri que tudo aquilo era um problema grave com o mal e que eu havia sido liberta. Só que tinha uma única coisa, nem posso dizer coisa, mas eu só tinha que manter uma coisa em minha vida, a oração. Em especial, a oração do Santo Terço Mariano. E com isso, ele acabou sendo o meu remédio espiritual. Foi através do Santo Terço que tudo foi melhorando aos poucos, que tudo foi passando. E a Santo Verbo nasceu da vontade de que outras pessoas conhecessem o Santo Terço, de que elas não vissem como um objeto para ser rezado o Pai Nosso, as Ave Marias, só o seu esqueleto. Eu precisava que as pessoas conseguissem entender que esse é só o esqueleto do Santo Terço. E as pessoas precisam mesmo, ao rezá-lo, contemplar a vida e os mistérios de Jesus Cristo, aquele que nos salvou. Então, eu comecei a arte monástica de fazer terços de rosas e de madeira também perfumados. Entrego sempre e tento explicar ao máximo às pessoas, isso de forma gratuita, a forma de ensinar o terço, ou até quem quiser um PDF de como rezar o terço e os mistérios, é só pedir no comentário que eu envio. E agora, ultimamente, há pouquíssimo tempo, no início da quaresma, estou me aventurando em rezar o terço em live, para não rezar mais sozinha e para que eu possa ter contato com essas pessoas que eu tanto quero que aprendam a contemplar e que elas contemplem comigo. Então, essa é a história da Santo Verbo. A história da Santo Verbo se trata exatamente do bom pastor. Porque eu sou essa aqui, ó. Eu sou essa ovelhinha aqui. Jesus deixou as 99 e me buscou. Então, que eu possa ajudá-lo com seu rebanho. Muito obrigada para quem assistiu até aqui. Se puder curtir e seguir o canal, eu agradeço muito. Essa é a minha história. Essa é a história de uma pessoa que deve tudo a Jesus. Desculpa a emoção, mas não tem como falar do amor sem se emocionar e sem sentir amor. Obrigada.